Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora é um pós-jogo de vitória do Corinthians. O Corinthians que chega a 15 pontos nesse Campeonato Paulista, ganha mais uma, venceu o Noroeste por 2-1 hoje na Neoquímica Arena. Mais um jogo com chuva, mas finalmente dessa vez, eu acho que todo corintiano estava cansado de jogar um monte de pasto. Dessa vez na Neoquímica Arena, gramado bom, aquelas coisas, outro nível do futebol brasileiro, né? Inclusive, perdão aí a demora, essa chuva acabou atrasando a gente chegar aqui também para gravar. Atrasou legal. Quem estava na Neoquímica Arena sabe o quanto foi difícil hoje para sair de lá por conta da chuva. Mas o que importa, vamos pro que interessa de fato, que é a vitória do Corinthians. Esse 2-1 contra o Noroeste. Gol de Coronado, gol de Thales Magno. Mais um jogo principalmente importante no Corinthians rodando esse elenco. Tinha poupado os jogadores contra a Ponte Preta, hoje volta a usar boa parte dos seus titulares, ainda tem alguns jogadores que são desfalques. Vamos ter uma maratona aí pra frente, né? Novo Horizontino, já na segunda-feira. Uma vergonha a Federação Paulista ter colocado esse jogo 2 dias depois. 49 horas de distância. É uma vergonha, mano. É bem no limite do que se pode permitido, jogar, né? E depois já tem o clássico contra o Palmeiras na quinta-feira. Cara, falando um pouco do jogo de hoje, um jogo seguro do Corinthians, um jogo tranquilo do Corinthians, deu um sustinho ali na reta final, né, que o Noroeste conseguiu fazer um gol, diminuir e deu aquela apreensão deles poderem buscar um empate, mas o resto, cara, um jogo que o Corinthians soube se portar bem, soube organizar bem, conseguiu criar muitas chances, inclusive, eu acho que a grande tônica dessa temporada do Corinthians, que vem acontecendo, além de algumas falhas defensivas, é a questão da falta de aproveitamento no ataque. Mais uma vez o Corinthians perdendo bastantes gols. O Memphis, que aliás, pelo menos a minha avaliação, não fez um bom jogo, perdeu 2 ali no primeiro tempo, teve outras chances perdidas também, teve 2 gols anulados. Mas o que interessa, rapaziada, vitória do Corinthians, vitória tranquila, mais uma vitória pra gente colocar na conta. E agora, se a gente falou no pós-jogo passado que o Corinthians já estava com a classificação encaminhada, agora mais ainda, apesar da vitória do Mirassol, o Corinthians segue muito forte para garantir antecipadamente essa vaga para a próxima fase. Eu não tenho muito comentário para tecer sobre a situação do Corinthians, porque eu acho que tudo que a gente já falou sobre esse começo em comparação com o ano passado é assustadora a diferença. A gente começou, inclusive, o Campeonato Paulista do ano passado espelhado, com uma vitória só e 5 derrotas consecutivas. E hoje a gente chega a 1 derrota, 5 vitórias no Campeonato Paulista. A gente tem uma pontuação maior do que teve no campeonato inteiro passado, que terminou com 14 pontos, hoje com 15 na metade da primeira fase. O Corinthians, como você já falou, está muito bem encaminhado para passar de fase e passar com uma das melhores campanhas se continuar tendo um bom aproveitamento como vem tendo. O jogo em si, eu acho que o Corinthians estava fazendo um bom papel, defensivamente inclusive, porque não estava sofrendo. O Hugo só teve que fazer uma defesa o jogo inteiro, que foi numa falha do Luiz Alberto ali dentro da área para afastar a bola no escanteio. O Hugo praticamente foi um coadjuvante no jogo, foi um espectador. Mas no final do jogo, mais uma vez, eu acho que um nível de desconcentração do time inteiro acabou permitindo com que um passe que vem lá do meio campo entre na defesa com uma facilidade tremenda e o jogador que passou ali conseguiu fazer o gol. O resto do jogo, eu acho que o Corinthians realmente dominou as ações. Quando deu a bola pro Noroeste, o Noroeste não soube o que fazer com ela. E o Corinthians conseguiu criar suas oportunidades, acabou não aproveitando tanto. Eu acho que o ataque ainda está demorando para encaixar, só o Thales está jogando bem do sistema ofensivo do Corinthians nesse começo de ano, porque até o momento o Memphis é uma decepção, o Romero, que começou muito bem contra o Bragantino, o resto dos jogos também foi mal, o Yuri também acho que está um pouco afobado, eu já falei no outro vídeo, acho que ele está ansioso para fazer o primeiro gol e está desperdiçando oportunidades, apesar de que hoje conseguiu, pelo menos sofreu uma falta que foi decisiva para uma expulsão, mas quando ele está mais perto do gol, dá para ver que ele está um pouco afobado. Depois do gol também o Pedro Raul não está bem, o Hector Hernandes não consegue participar bem dos jogos. Realmente, a exceção à regra é o Thales Magno que está carregando e é o nome do Corinthians em 2025 até o momento. Tem o Thales e, assim, dá para destacar o Coronado também, que fez alguns bons jogos, mas também que, é muito inconstante, né? Ainda é um nível abaixo do que a gente esperava. Concordo. Hoje o Coronado, por exemplo, se a gente for falar até de esquema tático do Corinthians, eu acho que é muito também por conta de desfalque, né? O Corinthians, além do Garro, não tinha o José Martins hoje, não tinha o Alex Santana, que os dois suspensos, Mateuzinho, Gustavo Henrique, muita gente de fora. Pelo menos eu senti que o Ramon colocou o Coronado para fazer uma função diferente do que ele vem fazendo recentemente nos jogos. O Coronado hoje não foi aquele meio armador do Corinthians, unicamente o meio armador, o cara centralizado, a cabeça pensante. Sentiu o Coronado jogando um pouco mais recuado em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians tentou ainda fazer aquele tripé com o Ranieri, o Carrilho pelo lado direito, que mais uma vez fez um jogo muito bom. O Carrilho é um jogador sempre muito constante.
E eu vi muito o Coronado fazendo esse volante pelo lado esquerdo, cara. Fazendo esse mais homem de composição, sendo o Memphis esse meio armador desse time do Corinthians. Era o papel do Carrilho, só que do outro lado, né? O que o Bidon costuma fazer, um pouco mais avançado, né? No segundo tempo, o Coronado até cai para fazer um ponta muitas vezes, mas eu senti que pelo menos para esse jogo, se a gente não conseguiu ver, por exemplo, o Memphis ter uma boa atuação, porque mais uma vez, já tinha perdido o gol contra o Velo Clube, a gente falou aqui do clássico ruim, todo mundo percebeu o clássico ruim que ele fez contra o São Paulo. Horroroso. E hoje, cara, pô, mano, o Memphis ele recebe uma bola na cara do gol que o Thales arruma pra ele e ele perde. Você pode argumentar, é começo de temporada, a questão física, mas aquele momento ali não é a parte física que atrapalha o jogador. A qualidade a gente sabe que o Memphis tem. Mesmo ainda nem 100% fisicamente, é um gol que não se perde, cara. O lance dele de bicicleta, até concordo que é o recurso que ele tinha, mas querendo ou não, é mais um gol cara a cara que ele perde. Então, assim, é um jogo que a gente não conseguiu ver muito do Memphis. Não acho que seja muito benéfico o Memphis jogando nessa função mais recuada como meio armador. Para mim, ele consegue explorar muito melhor recebendo essa bola lá na frente, tendo um companheiro de ataque. Mas, em contrapartida, eu gostei do Coronado. Gostei do Coronado jogando nessa função um pouco mais recuado. E eu acho que pode ser uma alternativa, cara. Querendo ou não, o Bidon fora nesse momento, a gente não achou nenhum jogador capaz de suprir essa ausência dele. O Alex Santana, quando entrou, jogou o clássico contra o São Paulo, jogou outros jogos, não correspondeu ao esperado. O José Martínez, que para mim foi o que mais me agradou fazendo essa função, não tem aquela qualidade para ser esse jogador que seja um volante que apareça na grande área, que constrói jogadas para frente, sem ser aquele cara tão de marcação, também não tem essa qualidade. O Rian, a mesma coisa. Então talvez o Ramon, no jogo de hoje, tenha conseguido achar no Coronado aí uma solução para o Corinthians nos próximos jogos, quando que o Galo já tiver voltado e o Bidon ainda não. Pode ser uma alternativa. Até para o Coronado jogar mais, porque ele sabe que tem muita qualidade, cara. Hoje faz o gol, participa muito bem no segundo gol, teve bons lances individuais e fez um bom jogo. Então tem que arrumar um espaço para esse cara, se não destitular, pelo menos para ele conseguir jogar mais, porque na posição do Galo é mais difícil. E eu acho que isso foi bem aproveitado. O Thales, né, que a gente sempre tem que destacar, que para mim é o melhor jogador do Corinthians nesse início de campeonato, fez mais um grande jogo, mais um jogo decisivo e para mim a segurança defensiva até aquele momento. Até aquele momento gostei do André Ramalho, estava gostando do Kaká também, mas a desconcentração do Corinthians mais uma vez quase comprometeu o resultado e para jogos grandes, que nem a gente vai ter contra o Palmeiras, tem que ficar bem atento. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente tem que se questionar, porque você vê alguns jogadores crescendo em jogos, com todo respeito, pequenos. O Coronado, até o momento, apesar dele ter feito um gol contra o São Paulo ano passado, cara, parece ser leão de jogo pequeno. Contra o Velo Clube ele vai lá e joga bem. Agora também, hoje contra o Noroeste ele joga bem. Agora o clássico contra o São Paulo ele dá uma sumida. Contra o Racing ano passado, Leão. O jogo de ida Sul-Americana contra o Fortaleza, Leão também. Em jogos grandes a gente sente muita falta do Coronado porque a gente precisa dele nesses momentos. Essa jogada do segundo gol tem a assinatura dele, pô. Os passes que ele vai achando ali naquela saída de meio campo é tudo por conta dele. A bola esticada lá pro Charles sai de um grande passe de carrinho do Coronado, passe de inteligência, que ele nem viu, ele nem precisou olhar pro Charles para saber que tinha que dar aquele passe. Então, cara, falta que é um pouco a mais dele em jogos grandes. O Léo Maná, mesma coisa, que a gente elogiou ele aqui nos últimos 2 jogos que ele fez, porque eu vou elogiar ele hoje também. Até o momento, em jogo grande também, não, apesar de que ele não jogou tantos, né? Jogou contra o Palmeiras no ano passado, mas também não se provou ainda. Acho que falta um pouco disso. A gente sentir que esses caras, nesse começo de Campeonato Paulista, que eles estão rodando, estão jogando bem, estão pegando experiência, confiança, em jogo grande, jogo decisivo, clássico, principalmente, que é o que vai ter agora nesse começo de ano, ou jogo de Libertadores também, esses caras vão ter que aparecer um pouco mais, vão ter que puxar um pouco mais de protagonismo, jogar sério e mostrar que tem qualidade para vir. Quando o jogo estiver difícil, a gente realmente pode confiar nesses caras. Cara, até porque, querendo ou não, vamos falar a real, rapaziada. Corinthians ganhou, tá todo mundo feliz, todo mundo contente. Pô, cara, e você trouxe o ano passado de exemplo. A gente sabe o quanto que é difícil, porque a gente viveu em 2024, pontuar talvez nesses jogos aí que são contra times um pouco inferiores no Campeonato Paulista. O Noroeste, querendo ou não, vinha fazendo uma boa campanha, empatou com o Palmeiras, tem um bom retrospecto dentro de casa, tem pontuado, apesar de ser um time ali que muito tempo não jogava a primeira divisão do Campeonato Paulista, ganhou da Ponte Preta fora, que é difícil também, ganhou jogos ali mais complicados, Bragantino fora também, mas cara, apesar de pontuar nesses jogos ser muito importante, a gente tem que dar méritos pro Corinthians, porque faz um bom início de ano, a prova vem semana que vem.
a nova prova do Corinthians é quinta-feira contra o Palmeiras. Então é a chance do Memphis se provar de vez em 2025, do Yuri mostrar que voltou. Às vezes, se um Garro voltar para esse jogo que a gente não sabe, dele já carimbar a passagem dele em 2025. É o jogo para Thales, para Coronado, para esses caras se afirmarem. Porque, querendo ou não, gente, esses jogos são importantes. E é muito importante para a gente pontuar e construir essa classificação para a próxima fase. Dar confiança, rodar o elenco, mas teste. Parâmetro para temporada, parâmetro para nível de elenco, parâmetro para o que a gente vem pela frente, é esse jogo contra o Palmeiras, cara. É o jogo contra o São Paulo, vai ser o jogo contra o Santos dentro de casa. É a fase final de mata-mata, é a estreia na Libertadores. Então são esses jogos que a gente tem que tomar como parâmetro. Ganhou hoje, beleza, legal, super importante. Méritos ao Ramon, que vem fazendo um ótimo trabalho. Méritos ao elenco também, principalmente a quem já destacou, mas a prova de fogo vem semana que vem. Então eu acho que hoje a gente pode ficar mais tranquilo. Pô, o Memphis foi mal? Foi mal, cara. O Yuri ainda não tá naquela coisa? Não tá. Mas o que a gente tem que cobrar de fato para esses caras jogarem e dar uma resposta é nesse jogo contra o Palmeiras. Porque são nesses jogos que, pelo menos na minha visão, vão definir se o Corinthians vai ser aquele time que vai fazer um campeonato seguro, que reflete essas vitórias contra times pequenos, ou se vai um time que vai almejar coisas maiores e aí bater de frente com esses bichos papões aí do futebol brasileiro que tem elenco pelo menos ou equiparado ou melhor que o Corinthians nesse momento. Cara, esses jogos grandes não é nem por conta disso também. São jogos que dá virada de chave, que é quando você começa a perceber que você consegue chegar mais longe do que você imaginava. Porque até o momento, o Corinthians venceu esses 5 jogos que foram entre jogos difíceis, jogos complicados, jogos fora de casa, jogos com gramado horrível, mas venceu. Mas todos eles são jogos, entre aspas, pequenos. O maior deles contra o Bragantino. O clássico mesmo que a gente viu contra o São Paulo, o Corinthians foi amassado. Nesse momento, se a gente vê um jogo contra o Palmeiras, o Corinthians vai bem, vence fora de casa, é o momento que a gente dá uma virada de chave e começa a ver, pô, esse time tem qualidade para ser campeão, esse time tem qualidade para chegar longe. Porque hoje não é loucura nenhuma a gente imaginar um título paulista. E ano passado, quando a gente tem a nossa sequência de vitórias, depois você vai perguntar para qualquer jogador do Corinthians, qual foi o momento que vocês viram que dava? Qual foi o momento da virada de chave? Todo mundo fala que é o clássico contra o Palmeiras. Esses jogos grandes têm essa carga, tanto emocional, quanto realmente para a torcida olhar e vir junto com o time, de confiança para os caras. O clássico contra o Palmeiras é o momento que a gente tem que cobrar realmente uma parada a mais. Até porque, sinceramente, esse jogo contra o Novo Horizontino, mesmo se o Corinthians perca fora de casa, eu acho muito difícil de cobrar. Porque com certeza vai ser um time completamente alternativo, um dos times mais reservas que a gente pode ver dos últimos tempos, porque provavelmente quem jogar segunda não vai jogar quinta. Ou quem jogou hoje não vai jogar na segunda também. Então, cara, é difícil você cobrar resultado, assim como seria difícil cobrar resultado contra a Ponte Preta agora pelas condições do campo. E também, a partir disso, a partir de uma derrota ali, ou qualquer resultado que venha, mais uma vez, uma vitória, a gente continua olhando para o jogo contra o Palmeiras, mas uma derrota, um empate, mesmo com o time em reserva, apesar de que os caras não vão ser cobrados por isso, o clássico contra o Palmeiras começa a ter uma carga, um peso ainda maior para o resto dessa temporada. Vamos de nota? Vamos. Cara, o Hugo, não consigo culpar ele no gol, porque o cara saiu cara a cara com ele, porque ninguém na zaga conseguiu cortar aquele passe. Nem acho que ele saiu mal nem nada e ele não tá fazendo nada no jogo. Ele fez uma defesa que foi uma defesa difícil, deixar pro 6,5. Cara, é exatamente isso. O Noroeste não criou nada no primeiro tempo, literalmente nada. O segundo tempo, até o Corinthians dar uma relaxada e cair fisicamente, o Noroeste também não tinha feito nada. Teve esse gol que também concordo com você, não coloco na culpa do Hugo. Acho que é mais falha de um sistema geral defensivo ali do Corinthians do que uma falha individual. E fez essa boa defesa, por essa boa defesa, vai subir um pouquinho, vou ficar com 6,5 também. Se não, era nota padrão ali para um goleiro que mal atuou hoje com a camisa do Corinthians. Léo Maná. Gostei da partida do Léo Maná, especialmente do primeiro tempo. Um primeiro tempo que o Corinthians construiu bem mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Achei que o Bidu às vezes estava até sozinho nessa conciliação de jogadas. Tive que muitas vezes quando a bola atravessava, o Bidu ele recebia essa bola e ou ele tinha a opção de cruzar na área ou de chutar, porque você não tinha aquele jogador de ultrapassagem. E eu acho que o Léo conseguiu fazer bem isso no primeiro tempo, conseguiu conciliar ali bem jogadas com o Carrilho. O segundo tempo me irritou também um pouco erro de passe do Léo Maná, uma outra decisão errada, mas no geral, bom jogo dele, vou fechar com uma nota 7. Nota 7 também. Bom jogo, não tem muito mais a acrescentar não. André Ramalho, grande partida do André Ramalho, muito seguro defensivamente. Deu um passe absurdo pro Thales Magno no primeiro tempo, que por detalhe não consegue dominar e levar ela um pouco mais para dentro da área. Mas, cara, muito firme, tanto pelo alto quanto por baixo. Gostei muito da partida do André Ramalho, nota 8. Ficar de nota 8 também, até bom para dar uma resposta para quem estava criticando o André Ramalho. Claro, ninguém é isento à crítica,
mas no Majestoso, que eu nem acho que ele estava ali entre os principais culpados, muita gente colocando, André Ramalho é fraco, André Ramalho não serve para Corinthians, André Ramalho é pipoqueiro. Irmão, se o sistema inteiro falha, não dá para você jogar em todos os jogadores ali. E mais uma boa partida do André Ramalho para mostrar que de fato ele é o melhor zagueiro desse elenco e é o único zagueiro no momento titular incontestável do Corinthians, nota 8 para ele. Bidu. Kaká. Bidu não, Kaká. Também não acho que fez uma partida ruim. O Kaká para mim vem fazendo mais arroz com feijão do que vinha fazendo antes. Antes achava que ele estava muito atrapalhado, errando muitos passes bestas, muitas jogadas simples de se resolver. E hoje eu achei mais arroz com feijão, cara. O gol dos caras acaba acontecendo meio que nas costas dele. Por isso, para mim, vai cair um pouco a nota. Mas não acho que fez uma partida ruim. Vou fechar com uma nota 6. Cara, 6,5. Uma partida honesta do Kaká. De novo, eu não consigo culpar ninguém pelo gol do Noroeste. É uma falha geral. Deram espaço e a bola passou. Eu não consigo dizer quem que era para estar ali. Mas o fato é que eu acho que o Kaká fez uma partida segura, uma partida ok, 6,5. O Bidu, no primeiro tempo, participou muito do ofensivo do Corinthians. E acabou não sofrendo tanto defensivamente. Não aconteceu praticamente nada do lado dele. No segundo tempo começaram a cair um pouco mais por ali, mas o Corinthians também deu espaço para o Noroeste jogar. Só que ele não foi mal em nenhum momento também para defender. E no ataque, talvez só chegar com um pouco mais de ímpeto no fundo. Porque teve algumas jogadas que ele levou para o fundo, ele ficou meio sem saber o que fazer, se cruzava, se não cruzava. Mas no geral achei uma partida boa também, nota... Cara, mesmo nota do Lemaná, vai, nota 7. Cara, eu vou baixar um pouco, porque para mim o Léo foi mais participativo. Não acho um grande início de campeonato do Bidu. Claro, não vem também prejudicando tanto, tirando o jogo contra o São Paulo, que prejudicou demais. Hoje ele até tenta uma invertida igual que ele fez contra o São Paulo. Pelo menos foi com a perna boa. Mas ele errou também ali no primeiro tempo e sorte que não deu nada. Mas no geral, cara, eu acho que ele se apresentou até pro ataque, mas faltou um pouco de criatividade e até de associação ali para ele. Num combo geral de pouca participação, mas também de um jogo seguro, vou fechar com uma nota 6,5 pro Bidu ali, pelo fato de não ter participado muito. Ranieri, mais um bom jogo do Ranieri, na minha opinião. Foi muito bem, muito seguro. Eu acho que todo começo de temporada a gente vai sentir isso no Ranieri, porque querendo ou não, ele sempre está fisicamente acima dos outros. Você pega o começo da temporada passada, foi a mesma coisa. Nessa temporada também, ele pode não ser aquele jogador de tanta qualidade técnica, mas fisicamente ele é um touro, velho. O cara é um cavalo. Então, ele acaba se sobressaindo nesses momentos. E para mim, defensivamente hoje, para cobrir aquele meio campo do Corinthians, cobrir a entrada da área, foi muito bem. Vou fechar com uma nota 7,5 pro Ranieri. Eu vou junto com o André Ramalho, nota 8. Muito seguro, sobrando, que nem você falou, sobrando fisicamente. O Ranieri às vezes dá uns piques que é inacreditável para ir atrás da bola quando tá na marcação. Muito seguro nos botes, defensivamente perfeito. Mas, de verdade, era pra nota ser maior. Só que o Ranieri ainda erra muito passe besta. Erra muito passe. No primeiro tempo teve uma arrancada excelente que ele deu ali pelo lado direito do ataque. Ele ficou em dúvida do que fazer, acabou tocando no pé dos caras, pô. Na sequência ele foi tentar dar o bote ali, tem uma trombada e o jogo para. O Ranieri ainda tem esses erros técnicos e erros bestas. Fica aquela dúvida se é erro de começo de temporada ou se realmente o Ranieri falta um pouco mais esse nível técnico dele, esse refino, para ele saber o que fazer quando ele tá com a bola no pé. Mas sem a bola o Ranieri é perfeito e hoje foi muito bem mais uma vez. O Carrilho, excelente jogo também, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Primeiro tempo muito participativo, um pouco menos no segundo tempo, o Corinthians teve menos a bola e atacou menos pelo lado direito, mas fez ótimas jogadas, ele inclusive dá o cruzamento para o gol impedido do Romero, que ele foi um pouquinho adiantado ali para dar o passe, acabou ficando impedido. Mas, cara, ótimo jogo do Carrilho, nota 8 também. Vou seguir com nota 8 também, muito bem. Essencial no primeiro gol, porque o escanteio que ele bate ali, também. a lá Trent Alexander-Arnold, né? Porra, bateu antes que todo mundo, ninguém esperava e pegou a zaga desprevenida. Tanto que achou o Memphis ali na entrada da área e tem que ser um jogador inteligente para calcular esses espaços antes. Para mim fez um primeiro tempo muito bom também, sempre participativo, criando jogadas para o Corinthians, defensivamente também sempre seguro. O Carrilho é um dos poucos jogadores do elenco do Corinthians, pelo menos até agora, que você consegue colocar que ele sempre vai ser regular. O Carrilho, para mim, não teve um jogo ruim esse ano. Até o clássico contra o São Paulo foi um dos melhores. Foi talvez o único ali que se sobressaiu. Então, cara, baita início de ano do Carrilho, fundamental no esquema do Corinthians, nota 8. Complementando ali esse meio campo, a gente teve o Coronado, que assim, fez o gol, primeiro gol, participou muito bem do segundo gol, com um passe fantástico para o Charles,
Fez uma ótima jogada individual no primeiro tempo, que se ele bate um pouquinho mais forte seria um golaço dele. Criou, participou, inverteu boas bolas também para o Bidu no primeiro tempo. Foi o jogador do Corinthians, sem dúvida nenhuma, que mais teve ações ofensivas e que mais gerou perigo para o adversário, principalmente nos passes que ele encontrou para os companheiros dele do Corinthians hoje. Pelo gol, por ter participado do outro gol e por tudo que foi o Coronado hoje, ainda mais uma nova função, para mim ele tem que ter uma nota acima dos outros. Vou fechar com uma nota 9 pro Coronado. Cara, nota 9 também. Fez um pouco de tudo na partida. Atacou bem, defendeu bem também. Achei que conseguiu recompor bem, principalmente no primeiro tempo, para roubar algumas bolas no campo de ataque, para fazer pressão. E que nem você falou, achou ótimos passes. A jogada do segundo gol tem uma assinatura incrível dele, então nota 9 pro Coronado. Mas, para mim, ele fica um pouquinho abaixo do melhor em campo, que para mim é o Thales Magno. Vou deixar o Thales com nota 9,5. Cara, o Thales, pela fase que ele tá vivendo, pelo golaço que ele fez também, que a girada que ele dá ali de corpo para proteger a bola dentro da pequena área praticamente, colocou a bola no ângulo, ele dá um excelente passe pro Memphis Depay conseguir finalizá-la no primeiro tempo. Ele também deixa o Yuri praticamente na cara do gol no lance em que ele acaba girando a expulsão do defensor. Cara, a partida excelente do Thales, todos os momentos que ele tá na parte final ali do campo, ele consegue fazer ações decisivas para o jogo. Aqui hoje acabaram não sendo porque os companheiros acabaram desperdiçando algumas delas. Mas mais um jogo excelente do Thales, de novo, melhor jogador do Corinthians no ano até agora. E não é, eu acho nenhum absurdo, mano, se algum torcedor do Corinthians quiser colocar ali um Thales Magno titular, num Corinthians ideal no momento ele não tem como no tirar. Momento ele mas assim, com todo mundo com todo mundo à disposição, eu não acho um absurdo, cara. Querendo ou não, você tem que olhar pro que é melhor pra sua equipe naquele momento. E no momento, o Thales Magno é o jogador do cenário ofensivo que joga mais bola no Corinthians hoje. Então não é absurdo colocar o Thales Magno como um possível titular, pedir uma titularidade, porque ele vem decidindo, vem resolvendo, é o melhor jogador do Corinthians no ano. Vou fechar com uma nota 9 pra ele, a mesma que o Coronado, cara. Teve o gol, boas participações, assim como o Coronado, e os dois foram os melhores da equipe disparadamente hoje. Para complementar o ataque, a gente teve ali o próprio Memphis, dá para começar por ele, que jogou hoje numa outra função, jogou um pouco mais recuado, jogou de meia muitas vezes para o Coronado fazer esse terceiro homem de meio campo. E cara, a partida do Memphis no geral é uma partida de muitos erros, né? Erro cara a cara com o goleiro, que ele perde o gol. O erro da bicicleta eu acho que nem dá para considerar tanto, mas quem quiser considerar também dá para considerar. Muitos erros de passe, principalmente no primeiro tempo. Às vezes até uma falta de entendimento das jogadas. Ele teve, para mim, a única boa participação dele realmente no jogo, que foi enfiada pro Carrilho, que foi uma baita bola que ele deu, que o Carrilho cruza pro Romero fazer o gol. É que como que foi impedido, acabou que isso anula do restante do jogo, apesar de a gente considerar o ótimo passe do Memphis. Tem o lance do primeiro gol também, né? Que ele finaliza. Também tem essa participação. Mas, no geral, é muito abaixo do que a gente espera do Memphis Depay, cara. Apesar de jogar uma função que não é a dele, eu esperava muito mais hoje. Para mim, vai ficar com uma nota abaixo dos outros. Vou deixar o Memphis com uma nota 4,5. Cara, para mim o Memphis, dos titulares, pelo menos, não sei ainda do banco, mas dos titulares foi o pior em campo. Muito erro e que decepção tá sendo esse começo de 25 no Memphis. É difícil saber o que é, se é questão física, se é questão mental de achar que é jogo fácil, porque é paulista, é noroeste, enfim. Mas, cara, você vê um pouco de displicência dele na hora de jogar. E também esses erros muito bestas, cara. Desculpa, o primeiro gol que ele erra é imperdível, pô. É imperdível, principalmente de um jogador do nível do Memphis. É o tipo de lance que se o Pedro Raul ou o Yuri Alberto erra, principalmente ano passado, os caras vão ser execrados, pô. Mas como é o Memphis, como ele deu bicicleta depois, a gente acaba passando um pano. Mas de fato foi o pior em campo pra mim e vai ficar com nota 4. O Romero, cara, nível técnico do Romero hoje muito abaixo, mas em termos de entrega pelo menos se matou de correr. Acho que para fazer aquela pressão no campo de ataque do Noroeste, que funcionou muito bem no primeiro tempo, principalmente, o Romero foi o principal para fazer essa função. Mas não fez nada demais na partida, 5,5 pro Romero. Partida completamente apagada do Romero. Para mim, os únicos destaques é realmente essa pressão, que ele dá um carrinho muito bom para puxar um contra-ataque pro Corinthians. E só, cara, o Romero não toca na bola o resto do jogo, não participa da partida. E aí a gente entra num ponto, será que vale a pena insistir tanto na titularidade do Romero em alguns jogos? Para você preservar o time, ok, mas um time ideal titular que foi hoje, talvez uma outra formação ali com outro jogador lá na frente, com o próprio Yuri, teria sido ideal, porque o Romero mais uma vez não entrega. Desde aquele jogo com o Velo Clube, eu acho que caiu bastante a confiança dele, que ele perde aquele pênalti, porque de lá pra cá a gente vê um Romero que não participa
e quando participa, pouco entrega. Eu vou deixar o Romero com a mesma nota do Memphis, deixar os dois com 4,5, porque para mim o Memphis errou bem mais que o Romero no jogo de hoje, mas pelo menos ele tentou, participou, enquanto o Romero nem vi dentro de campo, vou deixar os dois com 4,5. Puxando para o banco de reservas, o primeiro que entra na equipe do Corinthians É o Yuri. é o Yuri, verdade. Yuri Alberto entra junto com o Charles, pouca participação também, teve um domínio errado dentro da área, sofreu a falta que originou a expulsão do jogador adversário, mas não dá para destacar tanta coisa positiva, né? Ele teve a puxada de contra-ataque também, que passa para o Charles fazer o gol que bate na mão do Charles, infelizmente. Cara, pelo pouco tempo em campo, eu acho que ele ainda conseguiu fazer uma coisa ou outra. Eu vou deixar o Yuri com 5,5. Cara, eu vou deixar com nota 6, porque ele entrou e conseguiu fazer até que algumas coisas positivas, apesar de que, pô, deu uma irritada o Yuri, a quantidade de faltas que ele fez no campo de ataque no jogo de hoje. Mas uma partida ok, principalmente pelo que você falou, o lance do gol que era pra ser do Charles, o Yuri tinha feito uma baita de uma jogada e conseguiu ocasionar uma expulsão, nota 6. O Charles entrou bem, deu assistência pro gol do Thales, mas também, pô, que patetice o gol que ele perdeu, pô. O gol anulado, ele chutou na própria mão. Pra trás, na mão dele, velho. Cara, ele ia chegar com uma nota 7, mas por conta desse erro eu vou deixar com nota 6 também. Cara, eu vou deixar com uma nota alta, por incrível que pareça, porque eu acho que participou bem do jogo, distribuiu boas bolas, ele participa diretamente da assistência pro gol do Thales. Pra mim, de quem entrou do banco, ele foi o melhor. É que esse lance é realmente uma pataquada, mas eu vou deixar o Charles com nota 7, cara. Pra mim, entrou bem no jogo de hoje. Quem entra também depois no Corinthians? A gente tem aqueles 3 no final. Começar por quem pra mim mais participa nessa reta final, que foi o Luiz Eduardo. Menino que era camisa 10 do Corinthians na Copinha. Me surpreendeu porque não fez uma boa Copinha esse ano, tanto que perde a vaga, vai pro banco de reservas. Mas o Ramon apostou, o Ramon Emiliano vem gostando do que ele vem fazendo nos treinamentos e colocou ele para jogar o jogo de hoje. E pra mim, apesar do primeiro escorregão dele ali, depois ele faz uma partida honesta, cara. Distribui bem as bolas, consegue chegar no campo de ataque, consegue uma tabelinha ou outra, até que fez uma boa estreia, até por ser uma reta final que o Corinthians poderia ser pressionado. Eu acho que ele foi importante ali naquela reta final. Vou deixar ele com nota 6. Cara, ele jogou nem 10 minutos e conseguiu participar bem do jogo, que nem você falou, conseguiu um passe ou outro, uma puxada de contra-ataque. Se eu não me engano, o gol anulado do Charles, quem pifa o Yuri lá na frente é o próprio Luiz Eduardo. Então, cara, vou concordar com você, nota 6. E eu já vou passar para você logo os dois. Para mim, o Hector e o Palácios acabam ficando sem nota porque não participaram. O Hector deu uma puxada de contra-ataque, ele acaba brecando de letra e tocando pro meio do campo. É só o que eu vi. E o Palácios dá um bicão da bola de dentro da área. Tirando isso, eu vi uma falta que o Hector faz, falta violentíssima, inclusive, do final do jogo. Não sei como que ele não tomou o cartão amarelo. Aqui perto da lateral, né? O Palácios eu não lembro literalmente de nada em campo, então não tem como avaliar, né, rapaziada? Eu acho que até o Ramon demorou bastante para fazer essas mudanças, poderia ter feito ali uns 15, 10 minutos antes, demorou, o Corinthians sentiu, cansou, tomou o gol, depois eles vieram e participaram muito pouco do jogo, né? Eu acho que até o Palácios merecia um tempo a mais, pelo que ele pode entregar e pelo que a gente espera do Palácios, mas no momento sem nota. Ramon Emiliano, o Corinthians ganha a quinta ganha a quinta no Campeonato Paulista, quinta de 6, chega a 15 pontos, faz um bom começo de campeonato em questão de resultados. Hoje eu acho que no primeiro tempo até conseguiu entregar mais do que em outros jogos. Ganha de novo, o que é importante ressaltar. E eu gostei dos testes do Coronado e do Thales jogando em posições um pouco diferentes. Do resto, eu acho que demorou um pouco para substituir. Não gosto do Memphis como esse meio armador. Mas, cara, o que a gente falou volta a ser à tona agora. O teste de fogo para a gente avaliar de fato o nível de competitividade é agora no jogo contra o Palmeiras. A obrigação do Corinthians hoje era vencer, o Corinthians vence e fez o papel necessário para seguir firme no Campeonato Paulista. Não dá pra gente avaliar o trabalho do Ramon sem ser como bom, pelo que ele vem fazendo ultimamente, então vou deixar com uma nota 7,5 pro Ramon Dias e o Emiliano hoje. Cara, eu vou com nota 8 pela sequência, porque realmente 15 pontos em 6 jogos é difícil. Tudo bem que a gente tava meio que numa expectativa de um bom Paulista pelo que terminou ano passado, mas é difícil, cara. É o estadual mais difícil do Brasil e você já chegar com essa sequência forte, vencendo jogos fora de casa, inclusive, é grande e não tá desperdiçando essas oportunidades dentro de casa. Tudo bem, foram 2-1, foram contra times de nível bem inferior, mas venceu, é o que importa. E também fazendo esses testes, né? Rodando bastante o elenco. Concordo com você que não precisa demorar tanto assim para mexer, é o que me incomoda, mas venceu, até que convenceu pela forma como o time jogou. Esses testes foram bem feitos. Concordo com você também, que acho que o Memphis é a única coisa ali que não funcionou. Mas de resto, eu acho que o esquema tá redondinho e a forma como o Ramon e o Emiliano vem armando esse time e preparando esse time para jogar esse Campeonato Paulista
tá da forma correta. Então é isso, rapaziada. Mais um pós-jogo entregue. Agora, por incrível que pareça, a gente volta segunda-feira já para falar de Corinthians e Novo Horizontino. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo. Pix pra Arena, tamo junto. Vai Corinthians. Vai Corinthians!